Bom dia! E aí, todo mundo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é 23 de outubro de 2020, sexta-feira. Para a nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho, sobre o livro A Flor do Mato, é um livro para didático que vocês têm, e a gente vai trabalhar com ele hoje. Eu espero que vocês gostem. É uma leitura super agradável e no final vocês vão ver que, embora tenha um título diferente, é uma história que vocês, acredito que todos já conhecem. A gente já conversou sobre isso ano passado em uma de nossas aulas. Então vamos começar? Depois que a gente fizer a leitura do livro, eu volto conversando com vocês um pouquinho mais sobre o livro, sobre o que fala essa história, sobre os personagens, e a gente vai ver como é divertido essa história, tá bom? Então, a gente vai começar observando a capa. Aqui é a capa do livro, uma capa toda preta, com cores chamativas, temos flores, os detalhes, temos o título do livro, é A Flor do Mato, temos o autor, quem escreveu, Marcelo Pimentel, e o nome da editora, Editora Positivo. O Marcelo Pimentel, ele vai contar que ele escutou essa história quando tinha 14 anos, então não é uma história que ele criou, ele já ouviu sobre e resolveu contar essa história também através de suas ilustrações. E vocês vão entender depois que ele escutou essa história quando tinha 14 anos, quando ele era mais velho que vocês um pouco, e que vocês também escutaram essa história enquanto criança, Se alguém não conhecia, vai passar a conhecer hoje, mas eu garanto que a grande maioria já conhece essa história. Eu também conheci essa história quando eu era pequenininha, assim, novinha. Tia, tu é pequena, tá? Quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos. Então, ele conta que quando pequeno ouviu a história, gostou e que anos depois, passando a escrever livros, ele se interessa e resolve contar essa história que tanto fez parte da infância dele. Ele morava na zona rural, ou seja, ele morava no sítio. Então, vocês vão perceber nas imagens a presença dessa zona rural, da inspiração dele de morar no sítio, na roça, ter essa presença, essa ideia da imagem do sertão, das casas dos sítios. Se bem que as casas hoje do sítio tem muitas que já são casas enormes, mas antigamente as casas eram pequenininhas, com as roupinhas ali no varal, penduradas, abertas, se não tinha muro, no máximo que poderia ter uma cerca feita de madeira, estaca, com arame. E as casas eram mais longe uma das outras, as pessoas trabalhavam na roça, viviam mais que ao ar livre, Hoje a maioria das pessoas moram na cidade, mas ainda existem pessoas que moram no sítio e que adoram. A gente vai conversando mais sobre isso mais na frente, tá? Então, vamos começar com a leitura do livro nesta página aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, desculpa. Vamos começar aqui. Vocês não precisam prestar atenção em mim, tá? Para que eu não fique o tempo todo com o livro, já que vocês estão com ele em mãos. Eu vou deixar ele posicionado aqui na minha mesa e vou falando sobre a imagem, vou descrevendo para vocês e vocês vão acompanhando daí. Então, vão só escutando a minha voz, tá bom? Na nossa primeira página aí, a gente percebe essa presença dessa zona rural, dessa ideia do sítio que eu falei para vocês, Uma casinha simples, com um varalzinho ali atrás, ó. Uma criança brincando, tem ali uma galinha, tem um cachorro, tem uma senhora com um lenço amarrado na cabeça. Isso é bem característico de pessoas que moram mais no sítio. Isso mais antigamente, tá? Mas ainda tem pessoas que usam no dia de hoje. Talvez você diga, eita, minha avó usa, olha que legal, E temos um senhor voltando com uma enxada no ombro, dá a entender que ele está voltando da roça, e temos aí flores e uma floresta. E aí, não tem nenhum texto? Não. Nesse livro, lá pro finalzinho é que a gente vai ter a fala de alguns personagens, mas por enquanto vai ser só as imagens. E eu já falei muito para vocês que as imagens falam tanto quanto as palavras. Só em observar, a gente vai entender logo essa história. Então, prestem atenção em cada detalhe, tá bom? E destacando que nessa página ela está em preto e branco, mas nós temos aí uma borboleta vermelha. Aí vocês estão se perguntando, por que será que está tudo em preto e branco e só a borboleta
ela vem com uma cor chamativa, chamando a atenção. Eu vi logo a borboleta de longe. E aí? Vamos entender. Página seguinte, nós temos o senhor que vinha lá de longe já conversando, provavelmente com a sua esposa. Ela está oferecendo um cafezinho, ó, chega a sair uma fumacinha, que sinal que está bem quentinho, porque ele chegou cansado do trabalho. E temos aí a criança já com uma cara assim meio... E o cachorro também, eles estão olhando para alguma coisa. E aí? Para o que eles estão olhando? Estão olhando para borboleta, olha que ela está mais perto, a borboleta chamou a atenção dele. Então, ó, ele vai sair, encontra a borboleta e o cachorro vai atrás dele também. E estão indo em direção à floresta. Na página seguinte já mostra ele bem pertinho da floresta, né? O cachorro está latindo, ele está de boca aberta, então prestem atenção nos detalhes. Você diz, tia, por que tu sabe que o cachorro está latindo? Ó, porque ele parece estar com a boca aberta, então dá a ideia que ele está latindo. E o menino está olhando para o pássaro, né? E que se vocês observarem lá na floresta, tem uma menina com os cabelos bem cacheados, bem bonita, e ela está com uma flor vermelha no cabelo. Mais uma vez, prestem atenção que a imagem, né? As imagens estão em preto e branco e só a borboleta e a flor estão com essa cor viva de vermelho. E aí, tô ficando curiosa, por que será que só a flor e a borboleta tem cor? Vamos descobrir. Então, a criança já está próxima à floresta e a menina está olhando para ele. Página seguinte já mostra o menino ultrapassando uma barreira, pode ser um mato, uma cerca, né? De mato mesmo. Ele já passando e o cachorro tentando passar. E a menina tá ali numa árvore olhando, já meio sorridente. Acho que ela tá gostando porque o menino tá se aproximando. E mais uma vez tá aí a borboleta e a flor vermelha. Tem até um passarinho olhando. Página seguinte já mostra, o menino já entrou na floresta e ele tá meio assim, ele tá olhando. Por que será que ele tá com essa cara? Olha só, ele tá vendo a menina pendurada, como a gente fala, né? Ela tá pendurada no galho da árvore. Ela está se apoiando com os pés e tá de cabeça para baixo. Então ele tá meio espantado, acho que ele tá pensando, meu Deus, essa menina não tem juízo, ela vai cair dali. Página seguinte já mostra ainda eles na floresta. Você observa que tem ali uma coruja, tem uns pássaros que estão observando e eles estão conversando, né? Parecem estar conversando e ela está contando alguma coisa e ele está escutando. E mais uma vez observem, as imagens estão em preto e branco e somente a flor e a borboleta são vermelhas. Página seguinte, né? Aí já mostra eles brincando, que eles parecem estar correndo, né? Ela vai correndo na frente, ele vai atrás. Devem estar brincando, sei lá, de pega-pega. E mais uma vez tudo está em preto e branco. Vocês estão curiosos com essa história? Vocês estão entendendo? Página seguinte, temos aí, o menino está sozinho. Temos as árvores, flores, um pássaro e o menino está sozinho. E aí, cadê a amiguinha dele? O que será que aconteceu? Vamos descobrir? Próxima página. Ah, entendi, olha só. Ele tá fazendo assim, ó, tipo, achei você. E ela tá meio que escondidinha ali na árvore, então eles estavam brincando de pega-pega. E ele achou ela. Olha só como ele é esperto, né? Na página seguinte, mostra ele com uma cara assim, meio sem entender. E ela ainda meio que escondida ali na árvore. Mas se vocês prestarem atenção, o cabelo dela tá entregando uma flor para ele, tá ficando maior, tá se alongando. É como se fosse da ideia de, sei lá, de tentáculos de polvo, né? Aquelas pernas. Mas que o cabelo dela é cacheado e que esses cachos estão se alongando e levando essa flor para ele. É uma flor vermelha, presta atenção. E ele tá meio assim sem entender. Acho que ele tá pensando, e esses cabelos são mágicos, estão trazendo uma flor para mim, não é a mão que tá levando a flor, é o cabelo, né? Observem. Já na página seguinte, ele pegou essa flor e observem que o cabelo dela cresceu bem muito, tá bem maior, está quase assim do tamanho dele, né? Já chegando até ele, assim, como se fosse rodear ele, cercar ele, e o chapéu dele tá voando. Acho que o cabelo bateu no chapéu, que o chapéu saiu do rosto e ele tá com uma cara assim
de quem tá cheirando a flor e tem um cheiro bom, de quem tá legal, tá gostando daquilo que tá acontecendo, né? Nossa, que estranho. E aí, o que que tá acontecendo? Na página seguinte, parece que ele tá voando, olha só. Ele ainda tá cheirando a flor, o chapéu dele tá no chão, né? E parece que ele tá, a ideia é que ele tá voando, que ele tá pensativo, né? Que ele tá gostando daquilo. Acho que ele tá tão envolvido com o cheiro da flor, com aquela sensação que ele tem a sensação de que está voando. Concorda? Página seguinte, mostra ele só com um olho aberto e o outro fechado. E tem várias linhas assim. O que serão essas linhas? Será que são cabelos? São plantas, galhos de planta? E aí, o que será? Vamos descobrir. Continuando, aqui já mostra o cachorro latindo, ó. Se vocês observarem, o cachorro está de boca aberta e tem uns tracinhos que dá a ideia de que ele está latindo, de que está emitindo um som. E essa história ainda continua na floresta. E o menino tá meio que assim, com a mão na cabeça, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Né? O cachorro tá latindo, o que está acontecendo? E observem que a flor está no chão, ela está espedaçada. E lá em cima na árvore, ó, a menina tá olhando assim, ela não parece estar com uma cara muito boa, não. Ela tá com uma cara assim de que parece estar chateada, de que tá com raiva. Vamos para a próxima página. Temos o cachorro e o menino, né? O menino tá abraçando o cachorro com uma cara de feliz. Parece que ele está agradecendo. E aí, será que o cachorro salvou ele? Será que ele está triste porque o cachorro despertou ele de um sonho? Porque tirou ele da floresta, ele estava brincando, estava cheirando uma flor? O que vocês acham que está acontecendo? Na imagem seguinte, mostra eles como se estivessem caminhando, né? Eles estão caminhando, o cachorro está indo na frente, o menino atrás. Dá a ideia das pegadas, né? Esses pontinhos pretos no chão são as pegadas. Já na página seguinte, mostra eles correndo, né? Dá a ideia de que eles estão correndo, caminhando. Já passaram essa cerca do qual eles entraram antes, né? Antes estão indo em direção à casa e a menina, coitada, tá lá na floresta com uma carinha tão tristinha, segurando o chapéu dele. Vocês podem olhar o rosto dela, ela tá com o olhinho fechado, fisionomia, né? Os traços do rosto dela mostram que ela tá triste. Na página seguinte, mostra o menino na janela de casa, olhando em direção à floresta e vendo a menina de longe, né? Vê que os cabelos dela tá voando, o cabelo dela é grande, cacheado. Quando bate o vento, ele voa, né? Então ele tá vendo ela de longe, mas ele não foi na floresta, ele tá só vendo que ela tá lá bem longe, tá observando. Nossa, página seguinte, olha que legal, já não tá mais preto e branco, tá super, super colorido. Nossa, por que será que tá tão colorido? E agora nós não temos mais um menino, nós temos um senhor, né? Observem que ele está com cachimbo na boca, né? Tem pessoas que fumam, que usam cachimbo. Ele tem uma barba, então a gente percebe que é um senhor. Então vamos observar os detalhes. É uma casa pintada de branco, tem a telha e mas aqui embaixo, ó, observe, dá a ideia de que a parede já não é tão novinha, de que ela está caindo, está quebrando, está rachando. E esse senhor está olhando para onde? Para a floresta. Lembra que na página anterior tinha uma criança olhando para a floresta, só que agora é um senhor. Mas nós não conseguimos ver ninguém na floresta. A gente vê árvores, né? A gente vê a mesma cerca ainda. A gente vê esses, tipo, como se fossem ondas, a ideia de que o vento, né, está soprando. Será que é vento? Eu estou intrigada com essas linhas, esses traços. Será que é vento? Será que é o cabelo da menina? E aí, o que vocês acham? Bora para a página seguinte. Na página seguinte, já vem um textinho que diz assim, ó. E foi assim que ela me enfeitiçou, florzinha do mato, menina encantada. Não chegue muito perto da mata, não, senão ela te leva embora e você não volta nunca mais. Até hoje ela ainda tá lá, mas eu não vejo o voo, nunca vi. Mas eu vejo, meu filho, eu vejo e escuto o assovio,
Um dia ela ainda vem devolver meu chapeuzinho e aí vai me levar para a mata de vez para descansar. Na página seguinte, mostra o senhor conversando numa mesa, né, tomando café, e pelo texto a gente percebe que é o seu neto, porque ele fala vozinho, né? Então eles estão conversando. E ele está falando sobre essa menina que ele viu na mata, que ele diz que até hoje vê, que escuta o assovio, mas o menino diz que não consegue ver nada, mas o avô diz que sim, que ela ainda está lá. Na página seguinte traz uma ilustração bem colorida, traz macaco, pássaro, flores e traz, ó, o menino, né? E a menina aqui, ó, conversando. Conversando não, passeando, na verdade. Não é legal, gente? Olha, tanta cor, bem colorido, super legal, não é mesmo? Bom, o nosso livro termina aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora, tá bom? E aí, o que vocês acharam dessa história? Meio estranho, né? Meio assim louco. Um menino que vai pra floresta, tem uma menina e eles brincam, enfim, super confuso. Mas deixa eu ler uma coisinha aqui pra vocês, ó. Lá no final do livro, ó, quando a gente termina aqui, tem algumas informações, uma imagem da menina, olha que linda, que cabelo lindo, cheio de flores. E bem aqui, ó, temos a informação sobre o autor. É importante que vocês leiam, tá? A tia não vai ler, senão a aula se torna muito extensa. E aqui nós temos uma informação sobre a obra. Eu vou ler para vocês, tá? E vocês prestem atenção que vocês vão entender tudo agora. Em algumas áreas rurais do Nordeste, principalmente na Paraíba, em Pernambuco e no Ceará, muitos creem numa figura feminina que habita as matas e as protege. Ela tem muitos nomes, dependendo da região. Comadre Florzinha ou Fulozinha, Maria Florzinha, Caboclinha ou ainda Flor do Mato. Por vezes é descrita como adulta, mas nas histórias em que a chamam de Flor do Mato tem sempre a aparência de uma menina. Traiçoeira, pode tanto ajudar como prejudicar as pessoas que, por algum motivo, adentram a mata sem lhe pedir a devida licença. Há relatos de caçadores e seus cães atacados pelos longos e poderosos cabelos da Flor do Mato. Por via das dúvidas, às vezes, lhe deixam um pouco de mingau ao mel. Os mais antigos contam que a florzinha gosta de atrair crianças para a parte mais profunda da mata. Dizem que algumas delas nunca mais voltam. Só sei que, aos 14 anos, quando li pela primeira vez uma de suas histórias, escritas por Herberto Salles, quem ficou encantado fui eu. Lembram que eu falei que ele tinha escutado pela primeira vez, né? Então, no caso, ele leu aos 14 anos e ficou super interessado. Gente, nós estamos falando de quem? Ah, tem um dia lá em agosto, dia 22 de agosto, que a gente celebra o dia do folclore, a gente fala do Saci Pererê, a gente fala do Curupira, do Meu Boi, a gente fala de quem? Da Caboclinha. Eu garanto que todos vocês já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir falar agora. Gente, eu não sei se vocês tiveram esse hábito, mas eu desde pequena, né, quando eu era pequena, na verdade, a minha avó sempre me contava muitas histórias que ela tinha escutado da avó dela, que a avó dela ouviu da avó dela, enfim, ó, histórias que vão passando de geração em geração, ou seja, de pessoa para pessoa. Eu adorava quando eu sentava, minha avó ficava contando histórias antigas, sabe? E eu ficava assim pensando, meu Deus, isso tudo aconteceu. Então é o que a gente chama de lendas, né? São histórias criadas e contadas de geração em geração. Há quem acredite, há quem não acredite. A gente sabe que lendas são histórias criadas. E aí? Vocês acreditam no Saci Pererê? Vocês acreditam na Yara? E na Caboclinha? Vamos falar dela. Ela que vem com o nome A Flor do Mato. Mas aí ele explica que dependendo da região, no estado do Ceará, na Paraíba, no Pernambuco, em cada região do Nordeste, ela pode vir com um nome diferente. Porque é aquela ideia de que as pessoas vão contando história para uma, que contou para outra, às vezes a história vai sendo modificada, né? E cada região tem o seu jeitinho de apresentar essa história. Eu conheço a história da Caboclinha, garanto que vocês também, que é uma mulher que mora na mata, que é uma mulher ruim, má,
eu morria de medo quando eu escutava falar, eu ficava assim, super nervosa, que ficava na mata, e quando os homens entravam para caçar, ela batia nos homens, machucava eles, e que muitas vezes as pessoas tinham que deixar cigarro no determinado lugar para oferecer para ela. Só que aí eu fui crescendo e eu fui entendendo que não é exatamente assim. Tem histórias que traz ela como sendo uma pessoa ruim, mas ao meu ver essa história foi criada, gente, pensem só comigo. Vocês acham que mora uma mulher ruim na floresta? A história diz, né, que ela em alguns lugares é tida como uma protetora da floresta. Então, eu acredito que seja isso, que seja a ideia de uma, né, que foi criada na história para espantar os caçadores, aqueles homens que entram nas florestas para derrubar as árvores. E se derruba as árvores, consequentemente, você está tirando o habitat, a casa dos pássaros, né, de alguns animais. Se você cortar muitas árvores, vai prejudicar o oxigênio, a vida dos animais, as nossas vidas, vai acabar com a floresta. Tem gente que entra para caçar os animais, mata os animais para vender. Então, essa história foi criada no intuito de defender a floresta, de fazer com que essas pessoas não entrassem lá para destruir. Era uma maneira de assustar as pessoas, sabe? Para que elas não fossem. Mas tem gente que acredita muito mesmo, outras não. E aí? Vocês acham que existe? Eu acho que não. A gente sabe que lenda é uma história criada para contar às pessoas, né? Foi criado lá muito tempo atrás, que vai passando de geração em geração, mas não quer dizer que seja verdade. Então, a história do Flor do Mato é uma história que vocês já conhecem, que os pais de vocês conhecem, que os avós, os bisavós. Também pergunta para a sua vovó para ver se ela já conhece, ou para alguma pessoa que ela vai ter alguma história para te contar, com certeza. Vamos para a nossa atividade? Olha, a atividade é sobre o livro, vocês podem voltar novamente com mais calma e observar o livro atentamente, né, cada detalhe, conversar com o papai, com a mamãe, com a vovó, leva o livro para a tua vovó ver, eu garanto que ela vai gostar. Nós temos aí, vocês vão começar colocando o nome de vocês, letras legíveis para que eu possa compreender, e questão 1, super simples, qual o nome da obra? Qual o nome desse livro, gente? Tá bem na capa, ó. E eu garanto que vocês nunca mais vão esquecer. Nome do autor e do ilustrador. Essas informações nós temos aí, ó. Na capa temos o nome do autor e a gente, abrindo mais um pouquinho, ó, a gente vai ver que... Deixa eu abrir para vocês que ele é bem grandão, ó. Aqui traz informações sobre as ilustrações. E aí, quem ilustrou esse livro? Será que foi a mesma pessoa que escreveu? E aí? Quero saber, hein? Questão 3. A Flor do Mato é uma menina que mora nas matas e a protege. Você conhece esse personagem por outro nome? Qual? Acabamos de falar sobre isso. Ele diz que cada região traz um nome diferente. Qual o nome dessa menina ou dessa mulher? Você conhece ela por qual nome? Coloca aí, tá? Questão 4. O que mais chamou a sua atenção nessa história? O que foi que você gostou da história? Se você já conhecia, você vai escrever super rápido. Se você não conhecia, e aí? O que foi que mais chamou a sua atenção? Vocês vão descrever para mim, vão colocar aqui e dizer, eu gostei da história por conta disso, ela é muito emocionante, por conta das cores, porque eu já tinha escutado falar, então você vai me explicar, tá bom? Questão 5 diz, você conhece algum outro conto popular do folclore brasileiro? Se você conhece, qual é? Qual você mais gosta? Você vai dizer para mim. 6. Algum familiar costuma contar histórias antigas para você? A minha avó contava para mim. E aí? Você tem alguém que conta alguma história antiga para você? Alguma lenda? Fala para mim. E 7. Pergunte aos seus familiares quais lendas eles ouviam na infância e registre suas respostas abaixo. Eu contei para vocês que eu tinha esse hábito de escutar a minha avó falando. Vocês têm esse hábito? Será que algum familiar de vocês tinham? É isso que vocês vão descobrir. Vocês vão conversar, vocês vão mostrar o livro e vocês vão falar um pouquinho sobre ele e conversar um pouquinho sobre essas lendas. Vai que, né, a partir dessa conversa, eles vão e começam a contar outras lendas para vocês que vocês nem conheciam. Existem lendas sobre a história do Crato, sobre a história lá do Juazeiro, do Horto, sobre a Praça da Sé aqui no Crato. Tem muita lenda legal, sabia?
Não é só esse do Saci Pererê e da Yara, não. Tem várias outras. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Que eu vou adorar responder e ajudar vocês na atividade ou qualquer outra dúvida ou outra lenda que vocês queiram que eu fale para vocês, que eu traga a história ou que vocês queiram me contar, eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Beijos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!